Amigos da TV Serra, a minha saudação, olá, tudo bem? É hora da nossa entrevista do dia. É o fato do momento, o assunto da nossa comunidade em pauta aqui na programação da nossa TV Serra, canais 26 e 526 da NET. NET, claro, o que é daqui você vê por aqui, você acompanha sempre todas as movimentações, enfim, o que acontece em Farroupilha pela nossa TV Serra. Se você não tiver a NET, claro, obviamente, você poderá também acompanhar a nossa programação pela nossa página no Facebook, TV Serra Farroupilha. Então, segue a nossa página, curte a nossa página, fica conosco. E ainda também tem a nossa página no nosso canal, no YouTube, com todos os conteúdos que são gerados e produzidos pela TV Serra. E o bom do canal do YouTube e também do Facebook é que você vai assistir quando você tiver a disponibilidade de tempo, já que a gente vive numa correria louca, maluca por aí, para cá e para lá, e nunca tem tempo, falta tempo para quase tudo. Então, quando você tiver tempo, vá lá, visite o nosso canal no YouTube e também o nosso Facebook. Dito isso, eu quero pedir a permissão de vocês para agora, durante o período do vídeo, fazer a remoção da máscara, mas a gente ainda precisa continuar a usar máscara. O uso da máscara me protege quem está ao nosso lado, então vamos usar a máscara, vamos higienizar as mãos com água e sabão ou com álcool gel e vamos ainda evitar aglomeração de pessoas, manter uma distância, chamada distância de segurança de 1,5 m a 2 entre as pessoas, são formas que vão nos ajudar a controlar a pandemia, eliminar não, mas controlar a pandemia da Covid-19. Recebo hoje aqui nos estúdios da TV Serra Farroupilha para um bate-papo a diretora da Escola do Supera Farroupilha, a Vanessa Valentini. Temos muitos assuntos para tratarmos no programa de hoje. E você sabia que o método Supera, ele mexe com o nosso cérebro, ele tira o nosso cérebro da zona de preguiça. Sabe que o nosso cérebro é preguiçoso às vezes. Aí a gente diz assim, mas hoje eu estou com uma preguiça. Sabe quem está com preguiça aqui? Ó? É ele que já está dando preguiça também. E o nosso cérebro, ele é quase como se fosse um robô. Ele faz aquelas atividades, ele está meio que programado. E quando a gente tira alguma coisa fora do normal, ele já fica louco, em outras palavras, ele acaba tendo dificuldades. Então a gente tem que constantemente estar estimulando o nosso cérebro, isso faz bem para a nossa vida como um todo, faz bem para a nossa atividade profissional. Bom, e num momento depois de pandemia, o mundo pós-pandemia, ainda o mundo na pandemia, mudou muita coisa, o impacto sobre o cérebro também, e com certeza o método Supera tem muito a nos ensinar. Por isso a nossa convidada hoje é a Vanessa Valentini, diretora da Escola do Supera Farroupilha, que gentilmente aceitou o nosso convite e está aqui nos estúdios da TV Serra. Vanessa, te recebo com grande alegria, obrigado por ter aceito a oportunidade. Se quiseres manter a máscara, você poderá mantê-la. Se achares seguro retirá-la, também a decisão é sua. Bem-vinda, tudo bem? Obrigada, Leandro. Eu vou pedir autorização para tirar, né? Melhor para a gente se entender. Na verdade, eu quero agradecer pela oportunidade, né, Leandro? E conversar sobre cérebro é muito importante, porque ele é um órgão que comanda a nossa vida, né? E que quando ele está com algum problema, ele nos informa quando já está muito avançado, né? Ele é um órgão muito silencioso. E eu fico muito feliz em poder compartilhar esse tipo de informação, onde as pessoas vão poder estar prevenindo muitas coisas e conseguindo manter qualidade de vida e saúde mental, que eu acredito que seja algo muito importante, principalmente pós-pandemia aí, né? Com certeza. O primeiro assunto que eu queria tratar com você, Vanessa, e ouvir uma explicação bem técnica, eu tenho certeza que você tem esta habilidade também. Nunca foi tão urgente desenvolver habilidades cognitivas. O que são estas habilidades cognitivas? Ótima pergunta, né? Às vezes a gente fala, nossa, habilidade cognitiva, as pessoas não entendem o que é. Mas é o básico do nosso dia a dia. Se nós não tivermos ela,
a gente não consegue ler, escrever, entender as coisas que acontecem, resolver problemas, enfim. As habilidades cognitivas, na verdade, Leandro, é foco, concentração, o raciocínio, agilidade de raciocínio, criatividade, pensamento lateral, enfim, tudo que você precisa ter, né, funcionando muito bem no teu cérebro para você poder conduzir da melhor forma possível a tua vida, né? Teu trabalho, teus estudos, a tua vida pessoal, porque assim, vamos trazer uma habilidade cognitiva, por exemplo, a memória. Se ela não funcionar, é um desastre a nossa vida, né? A gente larga uma chave, não lembra onde deixou, larga o celular no lugar e demora para encontrar, então acaba desenvolvendo uma ansiedade, a gente fica com raiva, perde tempo, né? Então a nossa memória, ela é uma das habilidades cognitivas extremamente importantíssimas e que às vezes a gente tem perdas e não dá muita importância. Então seria bacana a gente estar avaliando o porquê que às vezes isso acontece. Certo. A concentração é outra habilidade cognitiva muito importante também na nossa vida, porque se a gente não se concentra, se eu não estiver concentrado nesse momento, eu não consigo apresentar o programa, eu não tenho um TP na minha frente aqui com o que está escrito, a construção é da hora. Se não houver concentração, não sai nada. Exatamente, porque assim, quando a gente tem foco e concentração, a gente consegue absorver muito melhor a situação que você está vivendo no momento ou conduzindo da melhor forma. Então vamos trazer para a questão das crianças, né? Passaram um tempo gigante na frente do computador, né? Afinal a pandemia acabou tudo pronto, preparadinho, não precisava pensar muito para resolver. E querendo ou não, a tecnologia ela nos auxilia em muitas coisas, mas também nos traz muita informação, muitos estímulos. E aí o foco e a concentração da criança acaba como se diz, sendo treinada de uma forma onde tem que estar buscando em todos os lugares. E aí o grande desafio hoje na escola, né, que graças a Deus estamos retomando a aula presencial, identificar como está o foco e a atenção dessa criança, porque agora ela vai ter uma prof na frente, não vai ter vários estímulos como ela estava tendo antes. Então, o que a gente faz? A gente treina, ou seja, reeduca esse cérebro para que ele consiga se manter mais focado, mais concentrado, e assim a criança conseguir absorver melhor o conteúdo na escola, né? Entender melhor o que a prof está falando, conseguir não se dispersar com tanta facilidade. O coleguinha deixou cair um lápis, ou sei lá, a porta se fechou, ou qualquer coisa pode ser motivo para desfocar. Dispersão, isso. Né? Então, o foco e a atenção é uma habilidade extremamente importante, tá? Em todas as idades, mas agora a gente está falando um pouquinho sobre as crianças que estão retomando. E tem sim como melhorar essa habilidade e muito. Eu já tenho experiência, né, de alunos na escola, onde 3 meses estudando com a gente já gabaritou provas de matemática. Então, isso já é uma grande valia para esse jovem, para essa criança. Com né? certeza. Nós poderíamos dizer, Vanessa, de que o cérebro, tanto das crianças, depois a gente logo entra na questão das crianças, esse mundo pós-pandemia com as crianças, mas enfim, o cérebro, tanto das crianças como daqui a pouco nosso, adulto também, ele ficou com a pandemia um tempo muito longo, entre aspas, quase que de férias. Eu não sei se dá para dizer férias, né? Uma coisa bem importante e que os estudos científicos comprovam é que a rotina é um veneno para o nosso cérebro. Então, o que a pandemia condicionou o nosso cérebro? A ficar muito tempo no mesmo espaço, fazendo as mesmas coisas, né? E aí o nosso cérebro acaba caindo no automático. E tem outra situação... Piloto automático. Piloto automático, né? E aí você começa a perceber que a memória começa a ficar falha, eu não consigo ser mais criativo como eu era antes, não consigo trazer respostas com agilidade, me sinto muito mais cansado,
desmotivado, porque assim, muito tempo diante das telas, né, da tecnologia, como eu falei antes, muita informação o cérebro está absorvendo e o nosso cérebro não está treinado para poder eliminar aquilo que realmente não vai agregar naquele momento. E aí, isso faz com que retire, né, ou seja, exija e retenha muito a energia, a tua energia do teu cérebro, né? Então, por isso tu acaba ficando muito cansado. Então, a gente treina esse cérebro para que ele consiga ser mais focado, e quando tu é mais focado na informação essencial, para te ser mais produtivo, criativo no teu dia a dia. Consequentemente, você vai se tornar uma pessoa muito mais feliz, né? Profissionalmente, pessoalmente, enfim. Então, assim, sim, a rotina e essa questão de estar fazendo muito seguido as mesmas coisas acaba prejudicando sim, o nosso cérebro, a nossa memória e principalmente as habilidades cognitivas que eu trouxe agora, né? E aí, consequentemente, o que acontece? A gente se frustra, a gente acaba entrando numa depressão ou gerando uma ansiedade muito gigante, que também é uma desnecessária, que também é uma questão que veio em função da pandemia, porque a gente estava com muita insegurança, né? E aí a gente acaba adoecendo, né? Buscando medicações, enfim. Mas a gente tem que cuidar muito, porque assim, quando a gente busca uma solução imediata, não quer dizer que vai curar o que você está tendo aí no teu cérebro. Então eu sempre oriento que a gente tem profissionais excelentes, psiquiatras, psicólogos, né? Mas que a ginástica cerebral vai dar esse suporte para você conseguir repor e manter o teu alicerce no teu cérebro. Porque quando a gente só se envolve com medicação ou, né, enfim, acaba, às vezes, burlando algo que a gente pode estar resolvendo junto, né? Não que a medicação não seja importante, ela é extremamente importante em muitas situações, mas a gente pode estar sanando isso, equilibrando isso aí, com a ginástica. Você fala na grande quantidade de informações que a gente recebe hoje. Nós recebemos muita informação. Eu assisti no final dos anos 2000 em Caxias do Sul uma palestra na SIC Caxias do Sul com um dos mais renomados psicanalistas brasileiros, Isamitiba. E Isamitiba disse o seguinte, naquela época, de que um cidadão, uma pessoa, na década de 80, 90, recebia durante todo o período de sua vida a quantidade de informações que uma edição do jornal O Estado de São Paulo trazia. Uma edição do jornal O Estado de São Paulo. E hoje, naquela época, já 2000 e pouco, 2010, 2012, o cidadão recebe a quantidade de uma edição do jornal O Estado de São Paulo a cada dia. Então, o que era uma vida se coloca num único dia. Eu te pergunto, onde é que eu quero chegar com essa questão? Eu te pergunto, nós precisamos começar a filtrar informações que a gente deve absorver? Exatamente, Leandro. Então, assim, hoje na minha escola eu tenho muitos profissionais de várias áreas, né? Dentistas, pessoal, gestor, né, donos de negócios, de escritórios de contabilidade, pessoas que trabalham em várias áreas. O que eles buscam? Em primeiro lugar, ter um cérebro mais focado, mais produtivo e mais criativo. E a maior situação que eles trazem para mim, para buscar também, é a questão da memória. Né? Só que são pessoas jovens, de 50... O que fazer para manter a memória? 45, 50 anos, né? É uns Leandro da vida. E aí, o que eu conduzo? Claro que, se existe uma demência mental, a gente procura orientar a pessoa a buscar profissionais da área para diagnosticar, médica, porque esse trabalho a gente não faz. Mas, quando são pessoas jovens, a gente já identifica, né, sobrecarga de trabalho, não está tendo tempo para si e realmente muita informação, né? E aí o que acontece? Quando a gente está com muita informação no nosso cérebro, a gente gasta muita energia
E aí chega um determinado momento, porque o nosso cérebro ele é inteligente, né, Leandro? Ele vai dar um bloqueio. Ele vai dar um bloqueio, tá? E aí as pessoas vêm desesperadas para o Supera, dizendo, eu não tenho memória, será que eu tenho Alzheimer? E na verdade não é nada disso. Então o que a gente faz? Através de ferramentas, né? Como o ábaco, exercícios cognitivos, jogos, a gente vai organizando e estruturando esse cérebro para quê? Para que ele consiga entender o que realmente é importante absorver para aquele momento, para que ele se torne muito mais produtivo no seu dia a dia, né? E, incrível que pareça, quem está estudando comigo já tem ótimos resultados, né? Até outro dia veio uma aluna, ela é dona de um mercado, e ela disse, nossa, eu trabalhava na caixa ali, né? Sim. Ela tinha que cuidar de tudo, enfim. Ela tinha que anotar tudo porque ela não lembrava. Eu tô falando de uma pessoa de 45 anos, tá? E ela tá fazendo Supera comigo ali já faz 6 meses. E quarta-feira ela teve aula comigo, ela disse assim, nossa, Vanessa, eu tô outra pessoa. E realmente, porque assim, a gente não trabalha só com a questão da memória, né? A gente começa a mostrar para você que dá para transformar a vida. Ou seja, você consegue ter mais... Quando tu está com o cérebro mais organizado e focado, você se torna mais produtivo, mais criativo, começa a pensar fora da caixa, ter respostas aonde você antes achava que nunca ia existir, tira o cérebro do automático, e aí com isso você começa também a enxergar possibilidades de você ter mais qualidade de vida, ter mais saúde, ter mais tempo para ti. Uma coisa que o Leandro trouxe antes, né? Vocês estão corridos, não tem tempo para daqui a pouco ver a TV Serra, né? Dentro do treino, sobra tempo para isso também. Dá tempo, olha aí, tá, viu? E todo mundo fazendo Supera, hein? Tem que assistir a TV Serra. É isso aí. E aí essa aluna trouxe, né, esse relato e para mim... Não tem dinheiro que pague, né, sim, Leandro? Sim. O meu propósito é transformar vidas, o Supera está aí para auxiliar. Só que muitas vezes a gente dá mais importância para a nossa correria do que a nossa qualidade de vida, a qualidade do nosso trabalho, os nossos projetos, aquilo que a gente busca para a gente, né? E lá no Supera a gente ensina que dá para conciliar tudo isso sim. E, inclusive, ter uma mente saudável, corpo saudável e qualidade de vida. Equilíbrio. Isso é a palavra. A palavra-chave é equilíbrio. A gente busca equilíbrio, não é fácil. Bom, nós vamos para o nosso intervalo. Em seguida, a gente volta conversando mais com a Vanessa Valentini, diretora da Escola do Supera Farroupilha, que é nossa convidada no dia de hoje. A gente volta em seguida com a entrevista do dia. Fiquem ligados. Farroupilha, berço da imigração italiana. Cidade acolhedora e que sempre recebeu de braços abertos as pessoas e as empresas que aqui chegaram, com vontade de crescer e prosperar. Suas belezas naturais, sua fé e religiosidade estimulam o esforço de transformar sonhos em realidade. Por todos esses encantos, o Super Apollo chega a Farroupilha, uma jovem empresa cinquentenária para atender e servir a essa simpática comunidade, sempre comprometida com a segurança alimentar, qualidade e variedade de produtos e serviços. Aqui você é de casa. E estando presente nos lares farroupilhenses, o Super Apollo fará parte da história desta cidade encantadora. Obrigado, Farroupilha. Super Apollo, aqui você é de casa. Fazer a graduação EAD semipresencial na UniaSelv é ter a praticidade do EAD com o melhor do ensino presencial. Você estuda onde quiser e na hora em que puder. E quando pintar aquela dúvida, semanalmente um tutor dá aquela força para você que realiza atividades em sala, disciplina por disciplina. Tudo com mensalidades super acessíveis e nota máxima do MEC.
venha para a Uniaselv. EAD quando você quer, presencial quando precisar. Uniaselv, presente com 3 polos na região. Polo Uniaselv Caxias do Sul, na Rua Guerino São Vito, número 814, Shopping Világio Caxias. WhatsApp 99699-9118. Polo Uniaselv Bento Gonçalves, Avenida Osvaldo Aranha, número 1075, Cidade Alta. WhatsApp 98433-9645. Polo Uniaselv Farroupilha, Avenida Santa Rita, número 21, Sala 13, Edifício Rodolfo Antônio Feltrin, bairro Vicentina. WhatsApp 98447-1569. Chegou a hora de unir forças. Juntos, vamos cuidar das nossas famílias e da nossa comunidade. Queremos mostrar que Farroupilha é uma cidade grande em solidariedade e oportunidades. Por isso, com a reabertura do nosso comércio, é muito importante que você também faça a sua parte. Compre em Farroupilha e apoie o nosso lojista local. Com a união de todos, estaremos preparados para seguir em frente, pois nosso comércio é forte e vibrante. Em nossas lojas, você encontra tudo o que precisa. Fique ao lado do nosso comércio. Compre em Farroupilha e entre nessa corrente do bem. Uma campanha do Cindy Lojas Farroupilha. A Arte Química é especializada em toda a linha de produtos para limpeza. Tudo o que você precisar para fazer aquela limpeza, nós temos. Produtos químicos, sabão em pó e líquido, amaciante, desinfetante e todos os itens para limpeza doméstica e empresarial. A Arte Química também tem papéis, embalagens diversas, componentes para piscina, linha PET e artigos para camping. Arte Química, o seu shopping para a sua limpeza, tudo para a sua casa e sua empresa, na Rua 13 de Outubro, 375, bairro do Parque, com teleentrega pelo fone WhatsApp 99653-3709. Estas imagens que você está vendo aí são das 4 unidades do Grupo Bigfer no país. Nossas fábricas têm mais de 100 mil metros quadrados de área construída e estão instaladas em Farroupilha, no Rio Grande do Sul, em Curitiba, no Paraná e em Votuporanga, em São Paulo. Somos o maior fabricante de acessórios para móveis da América Latina. Produzimos mais de 10 mil itens que atendem aos mercados moveleiro, metal mecânico, linha branca, metais sanitários e supermercadista no Brasil e no exterior. Temos frota própria, o que agiliza a entrega dos produtos de nosso catálogo para clientes de todo o território nacional. Estamos andando no caminho certo. Agregar, representar, desenvolver, proteger e valorizar o comércio da nossa cidade fazem parte da história e da caminhada da CDL Farroupilha, uma entidade sempre envolvida e presente na vida dos lojistas. Desde 2015, a CDL trabalhou incansavelmente na obra de restauro da antiga estação férrea Nova Vicença, no centro de Farroupilha. A construção recebeu uma recuperação completa e manteve suas originalidades. Totalmente restaurado, o prédio possui um enorme potencial histórico e agora, aos cuidados da CDL, oferecerá um espaço cultural, gastronômico e de informações turísticas. Restauro da antiga estação férrea Nova Vicença de Farroupilha, um projeto com a participação de Anselme Malharia, Tramontina, Biamar, Rede Regla, Lojas Colombo, Grendene, Filtros Planeta Água, Multicolor, Grupo Bigfer,
Barfab Equipamentos Hospitalares, Soprano, Maltec Grupo e com o apoio da Prefeitura Municipal de Farroupilha. Projeto financiado pelo Procultura RS, realização da CDL Farroupilha e da Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo, Governo Federal, Pátria Amada Brasil, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura. CDL Farroupilha, valorizando o que é nosso e cuidando da nossa história. Já estamos de volta aqui pela nossa TV Serra. Antes que o meu cérebro se torne preguiçoso demais, nós temos que exercitá-lo, concentração. Não tem TP, a comunicação nesse momento não tem nada escrito aqui, ó, só alguns tópicos estão escritos aqui. Então a comunicação é foco, é atenção, é concentração para que realmente tudo possa acontecer. Eu estou brincando com vocês, mas ao mesmo tempo falando a verdade. A gente precisa se concentrar, né? Quero contar aqui uma experiência também com o meu filho. Muitas vezes eu chamo ele, eu digo, Bernardo, ele, que pai? Mas ele tá, eu tô lá e ele tá olhando, assistindo a televisão, que pai? Aquela coisa assim, ele não direciona o olhar. Então, a atenção está justamente na televisão, ou enfim, no computador, na tela, no notebook, a plataforma digital que for, nesse sentido. A gente tem que ter atenção, trabalhar a atenção, enfim, isso é fundamental e vai também enriquecer a nossa memória de uma forma indireta. É nossa convidada hoje, então, a diretora da Escola do Supera Farroupilha, a Vanessa Valentini, que está com a gente aqui nos estúdios. Vanessa, eu quero te provocar numa situação, porque é a pergunta que eu me faço enquanto pai, muitas pessoas estão se fazendo também enquanto pais, pai e mãe, como preparar os nossos filhos para o mundo pós-pandemia. Porque nós estamos, não sei se é o termo correto, me parece que ainda dentro de uma grande bolha. E essa bolha, uma hora ou outra, ela vai ser rompida. Não sei o tempo, mas acredito que isso vai ser rompido. E como a gente pode preparar os nossos filhos pós-pandemia, já que eles estão muito conectados e ligados com tudo isso? Ixi, Maria, quero te ouvir agora. Ótima pergunta, Leandro. Bom, como condicionar, né? As nossas crianças, elas estão muito focadas na tecnologia, querendo ou não, jogos, sites, aplicativos, YouTube, vídeos, são tudo muito gritantes para eles, né? A gente acabou de falar de atenção e realmente isso chama muito a atenção deles. E os estudos, a leitura, né? Acaba se perdendo, ficando de lado, né? E foi um dos grandes desafios que os pais tiveram em época de pandemia, né? Mantê-los focados na aula e não naquele jogo ou na rede social que está ali do ladinho já chamando atenção. Uma dica para os pais, tá? Por que meu filho gosta muito de jogar, ou enfim, das redes sociais, YouTube? Por trás de todas essas ferramentas existem neurocientistas preparando, né? O jogo, ou enfim, o que o teu filho assiste, para que realmente ele se vicie. E gera muita ansiedade, gera dependência. Então, papais e mamães, tomem cuidado, fiquem de olho no que os filhos de vocês estão assistindo, porque isso influencia e muito no caráter deles, na né? Formação do caráter, do comportamento. No comportamento, na questão emocional, gera muita ansiedade, tá? Então, isso é muito importante. É preciso limitar. Exatamente. Tudo que é demais faz mal, né? Equilíbrio que a gente falava anteriormente. Exatamente, equilíbrio. E, querendo ou não, de um dia, né, para outro, tivemos que nos adaptar. E eles, né, pequenos ou jovens, também tiveram que se adaptar, onde usavam essa ferramenta que é a tecnologia como algo para se divertir, se entreter, de um segundo para outro se tornou algo essencial para a educação e tiveram que se adaptar. Só que eu entendo que é muito desafiador, porque nós, seres humanos, para nos mantermos focados mais que 20, 30 minutos, nós adultos já é difícil, né? Então imagina uma criança.
diante de uma tela onde, né, muitas vezes a prof está lá dando aula. Tem que ter muita atração, Exato. Né? Então, se perdeu muito na educação, infelizmente, né? Porque ninguém estava preparado, não existem culpados. Você considera que houve perdas nesse período da pandemia na base educacional? Houve muitas perdas, principalmente as crianças que estavam começando a se alfabetizar, né? Quem conseguiu ter o pai e a mãe em casa para acompanhar, conseguiu ajudar o seu filho a se alfabetizar. Senão, eu entendo que foi um ano perdido, né? As escolas se esforçaram muito para dar, né, passar o conteúdo, para tentar dar conta do recado, mas não tem suporte suficiente em casa, né? Muitas vezes os pais não estão preparados, né? A prof que sabe conduzir o conteúdo, a melhor didática, a melhor forma de ensinar, e querendo ou não, nós somos seres sociáveis. Essa questão do ensino à distância, online, virtual, tecnológico, ele é completamente diferente do ensino presencial. Ele talvez para as crianças que estão no início da caminhada escolar seja muito mais sentido do que nós adultos, por exemplo, no ensino médio, numa faculdade, até seja possível, mas o grau de dificuldade é maior com quem está no início? É maior por quê? Porque muita construção, por exemplo, da quantidade na matemática, no encaixe das palavras para poder aprender a ler e escrever, a criança precisa muito manusear as coisas, pegar as coisas, né? E tatear, como a gente diz. Isso, exato. É o tato. Isso, e construir, entender que aquelas 5 pecinhas equivale ao número 5, fazer essas associações que muitas vezes online não se consegue construir. E aí que vem, né, a situação de que eu entendo que se perdeu muito na educação, principalmente com os pequenos. E como é que nós, conseguimos suprir isso agora? Recuperar, exato. Restaurar. A gente trabalha com muitas ferramentas onde tem essa parte que ele mexe, ele experimenta, que são os jogos, o ábaco, né, a troca com os coleguinhas, e aí vai construindo, né, a condição de ele estar melhorando as habilidades cognitivas que durante a pandemia aí não se conseguiu se construir, enfim, né? Então, quando se tem essas habilidades, se consegue muito, com mais facilidade, a ler, a escrever, a contar, né? E aí vai se estruturando para lá na frente estar mais seguro, né? Quando entrar na parte do 9º ano, 2º grau, ou até mesmo no Enem. Certo. Agora é importante que a gente falava anteriormente, aqui daria um programa somente com esta temática. Me chamou muito a atenção o que a Vanessa colocou aqui, de que daqui a pouco tem alguns desenhos, algumas atividades que as crianças assistem pela televisão, ou por aplicativos, ou no celular, vídeos, enfim, de que são preparados para ter um efeito neurológico em cima a chamada neurociência. Deixa a criança dependente, deixa a criança nervosa, agitada, enfim, uma série de fatores. Então, os pais têm que prestar muito atenção nesse sentido, no comportamento do filho, né? Exatamente. Então, a gente tem que estar de olho. E na nossa metodologia também existe o Super Online, né, onde é uma plataforma digital que a criança, o jovem, o adulto também podem estar treinando essas habilidades do foco, da atenção, da memória, da agilidade do raciocínio, mas com atividades, né, mais preparadas e saudáveis, né, onde vai conduzir para melhor. Bom, diante de tudo que a gente já ouviu da Vanessa até agora, dos tópicos tratados aqui, a gente pode chegar à seguinte conclusão, de que em 2021 vai ser decisivo exercitar o nosso cérebro. Por que vai ser tão decisivo? Em outras palavras, vai fazer toda a diferença, Vanessa? Eu acredito que em função de tudo que a gente viveu com a pandemia, né,
sendo criança, jovem, adultos, Idoso. os 60 mais, que a gente chama com muito carinho. Foi tudo muito assim de supetão, gerou muita ansiedade, muito medo. A nossa rotina mudou. Eu entendo que foi um momento onde a gente teve que ter muita flexibilidade mental, né? Às vezes a gente diz não, mas a gente não precisa. Eu acho que foi um ano que nos testou assim para valer, cabo a rabo. De cabo a rabo. E assim, uma coisa bem importante, né, que querendo ou não, o nível de ansiedade aumentou gigantemente, tá? Em todas as idades. E quando a gente fala de ansiedade, estresse, depressão, existe um hormônio que é chamado cortisol, que é lançado no nosso corpo. E o cortisol, ele é extremamente inflamável, né? Ele inflama nossos órgãos internos e principalmente o nosso cérebro. Ele é maléfico ao organismo. Exato, quando é em excesso, tá? Sim. Quando é em quantidade normal, ele é fundamental, que normalmente acontece quando a gente dorme, que é aquela faxina do sono, que é extremamente importante, tá? Mas o nosso cotidiano e a pandemia trouxe isso em excesso dentro da gente. Então, por que é importante treinar o nosso cérebro? Não só para as habilidades cognitivas, Leandro, mas também para o nosso emocional. Porque conforme a gente vai treinando lá no Supera, as nossas aulas são muito dinâmicas, são muito divertidas. Porque como a gente entende como funciona o nosso cérebro, que ele é preguiçoso, né? E dependendo do que você oferece para ele, ele quer parar, ele não quer continuar. Ele se satisfaz. Exato. Então, toda a nossa metodologia está pensada e preparada para que esse cérebro não queira parar logo. Porque o que está ali incumbido? Que você tem que treinar ele, porque se você não treinar, não tem uma varinha de condão, né? Plim, vai lá 1 mês e resolve. Não, é um treino para a tua vida. Então, a gente trabalha com atividades, jogos, a gente treina a memória, de uma forma com que os hormônios da felicidade também começam a borbulhar dentro de você. Porque assim, se a gente não trabalhar desta forma, é muito fácil a gente desistir, né? E o nosso propósito é disciplinar esse cérebro para que ele consiga conduzir da melhor forma possível a sua vida, né? Porque quem comanda é o cérebro, a nossa vida. E se a gente não se der conta disso, ele vai comandar, né? Deixa a vida me levar, ele está no automático, vai fazendo da forma que der, e realmente o que ele quer é ficar na zona de conforto. Então, com essa informação, com esse entendimento, eu tenho certeza que todo mundo que está ouvindo aqui hoje na TV Serra vai começar a avaliar e entender que, não é o meu cérebro que manda em mim. É eu quem mando nele. É eu quem mando nele. Mas como é que eu faço para mudar isso, né? Porque não é fácil, é desafiador. Você tem que mudar uma rotina, você tem que se disciplinar, criar novos hábitos. E através da nossa metodologia, né, que o nosso método trabalha com recompensa, ou seja, o nosso cérebro só conduz, faz as coisas porque eu vou ter uma recompensa, né? Eu vou comer aquele docinho porque eu tenho uma recompensa, né? Não é assim? Então, assim, não é só o docinho, eu vou fazer aquele trabalho, eu tenho uma meta para atingir, né? Como é agradável atingir a meta. Então, isso está mexendo com os hormônios da felicidade. Então, através disso, né, neurocientistas, psicopedagogos, profissionais da área da educação preparam, e a gente tem todo um treinamento para conduzir da melhor forma, onde o teu cérebro consiga se conduzir e conquistar a qualidade de vida, os melhores resultados no teu trabalho, né? A tua vida pessoal ser melhor, ter mais saúde, condição, enfim. Com certeza. Bom, Vanessa, já encaminhando o nosso bate-papo, quero te deixar agora os 3 minutos finais aqui 3 minutos finais da nossa entrevista do dia também, para você falar um pouco mais da Escola do Supera em Farroupilha, ali na Rua da República, no prédio da SIX, assim conhecido também. Enfim, o pessoal que ficou curioso a partir da nossa entrevista, ligue ou vá até o Supera e tire o seu cérebro da zona de conforto e da zona de preguiça, né? Isso aí.
Assim, Leandro, uma coisa que eu acho bem importante que as pessoas devem saber, tá? O nosso cérebro, ele é plástico, tá? Ou seja, ele se molda conforme o que a gente oferece para ele. Então, assim, o nosso propósito é oferecer atividades com que você molde o seu cérebro para ter mais memória, mais concentração, agilidade no raciocínio, diminuir sua ansiedade, porque isso está muito, né, em alta. E aí, eu quero convidar vocês, né? Venham conhecer a nossa escola, agendem uma aula gratuita para conhecer melhor como funciona a metodologia. É a aula test drive, né? Test drive, exato. A nossa escola fica ali na Rua da República, 425, Centro, no antigo Senac, né? Eu trabalhei lá 6 anos, eu disse, voltei e agora montei a minha escola. Se quiserem entrar em contato, né? Não sei se eu posso deixar telefone. Sim, deve. Então é 549-8165-1385. Querem mandar o WhatsApp, a gente dá retorno, a gente conversa. Tenho dúvida, meu filhinho tá assim, meu pai tá com falta de memória, eu estou trabalhando, mas ando muito cansado. Como é que eu posso conduzir isso, Vanessa? Fiquem bem à vontade, tá? E assim, a minha formação é pedagogia, eu tenho pós em gestão de pessoas e também uma pós em neuropsicopedagogia. Então, eu fico à disposição de quem quiser tirar dúvidas, venham conhecer a escola e conversar comigo. Fiquem bem à vontade. Ótimo, então tá feito o convite. Vamos conhecer quem já conhece, show de bola. Quem não conhece, vá conhecer a escola do Supera aqui em Farroupilha. Com certeza vai fazer bem. E olha, é para todas as idades, gente. Desde criança que está em fase escolar, depois adolescente, jovem, adulto, os adultos mais maduros, como a Vanessa utiliza, os 60 mais também, enfim, faz bem, é um grande investimento que a gente pode fazer na nossa vida, é qualidade de vida, né? Ninguém quer chegar um pouco mais, avançar na idade e ficar sem memória, com dificuldades. Então, vamos exercitando o nosso cérebro. Obrigado pela tua presença, até uma próxima oportunidade. Obrigada, Leandro. Obrigado. A Vanessa Valentini, que é diretora da Escola do Supera Farroupilha, foi a nossa convidada no dia de hoje. Está feito o desafio, vamos cuidar dele. É preciso cuidar dele, porque senão ele quer comandar do jeito que ele quer, no piloto automático, da forma dele, e se a gente não enfrentar ele, não tem volta, né? A nossa entrevista do dia vai chegando ao final, vamos fazendo novamente o uso da nossa máscara. A nossa máscara é o nosso EPI, não saia à rua sem máscara, use máscara, lave as mãos com água e sabão ou utilize o álcool gel e evite a aglomeração de pessoas. 3 medidas importantes para controlarmos o avanço da pandemia. Um forte abraço a todos, até amanhã com mais uma edição da nossa entrevista do dia. Claro, aqui na TV Serra, você faz Supera para poder ter tempo para assistir a TV Serra, hein? Não dá para deixar de lado isso aí, de maneira nenhuma. Então, vá para o Supera, você vai ter tempo para a TV Serra. Tchau, até mais.